Olá, meus amigos, bom dia, boa tarde, boa noite, muito boa madrugada. É um grande prazer estar aqui com vocês novamente na sua turma regular preparatória para o 12º exame OAB-FGV. Tem recebido aí diversos e-mails da galera: ô professor, vamos seguir com a sua equipe aí para a segunda fase de Direito Civil. Estarei esperando todos vocês aí, com certeza será ainda considerada a segunda fase mais fácil da OAB. Beleza? Vamos esperar aí o 11º exame, como será a segunda fase do 11º exame, para que eu continue afirmando que é a segunda fase mais tranquila, mais fácil e que vem mais aprovando o público inscrito na OAB. Gente, na aula passada nós estávamos analisando o tema da Teoria Geral dos Contratos, então dou continuidade à Teoria Geral dos Contratos e paramos precisamente no tema do artigo 426. O assunto que abordamos é o assunto da Pacta Corvina. O que é Pacta Corvina mesmo? Pacta Corvina nada mais é do que a vedação da realização, ou seja, a proibição da realização de contrato que envolva herança de pessoa viva. Então, a vedação de contrato que envolva herança de pessoa viva. Artigo 426. E hoje nós vamos dar continuidade ao estudo, passando a analisar o artigo 441 ao artigo 446, que trata do tema de vícios redibitórios. Esse tema é extremamente relevante e merece atenção às suas anotações. Outra coisa, muitos de vocês têm me indagado: professor, esse livro de direito civil que você fala, digital, que está sendo vendido no site, quando você entra no site do Complexo para realizar o seu cadastro e passar para a sua página de aulas, tem ali várias abas: OAB, carreiras jurídicas, pós-graduação, e tem livros. Clica em cima de livros que você vai ver esse livro de consumidor e direito civil. É um livro meu, do Beto e do Lu Figueiredo. É um livro de 300 e poucas páginas, um livro digital para você baixar para o seu computador, mais barato do que Xerox, custa, salvo engano, R$16. Não sei, é muito barato, algo nesse sentido. E é um livro que tem vídeos explicativos, tem uma visualização muito bonita, é um livro super didático e que vai te ajudar nessa primeira fase. Muitos de vocês estão procurando também o meu sistematizado de direito civil. Bom, pessoal, para a sua etapa, acredito que eu não sei, pode te ajudar, mas ele vai estar saindo na segunda quinzena de outubro, a 5ª edição. Vem super moderno, super bacana, e é um livro que, para aqueles que vão fazer a segunda etapa, é um livro que vai ter que ser adquirido, tem que ser adquirido, porque a gente acompanha muito ele na sala de aula. Eu falo: vamos lá na página tal, que agora a gente vai estudar isso. E você vai ver como isso te ajuda e acelera os seus estudos. Lembrando que muitos falaram da apostila de obrigações e contratos que não tinha sido postada. Já está postada para vocês. Eu peço desculpas, houve um erro de tecnologia e ela foi postada pelo pessoal, mas acho que por uma sigla, alguma coisa assim, ela não subiu para vocês. Então já está postada a apostila de obrigações e contratos e já pedi para postar a apostila de contratos em espécie. Um resuminho, a gente não vai conseguir abordar todos os contratos em espécie, mas os contratos da parte teórica, sim, eu preparei um resumo, já está disponível para todos vocês, ok? Vamos abordar alguns contratos em espécie, mas não conseguirei ministrar todos, realmente, pela falta de tempo. A matéria de direito civil é muito extensa. Perfeito? Bom, atenção. A gente vai começar, então, a estudar o artigo 441 que está aí na tela. Vamos lá? Olha só. Vícios redibitórios, então. Tema aí mega importante para o estudo de vocês. Cris, o que é um vício redibitório? Vício redibitório nada mais é do que um vício oculto. É aquele que já existe desde a tradição do bem. Como assim, professor? Aquele que já existe
desde a tradição do bem. Sim, é aquele presente desde a tradição do bem, mas que só consegue ser observado em um momento posterior. Então é aquele que já existe desde a tradição do bem, mas que só consegue ser observado em um momento posterior. O vício redibitório, ele pode recair tanto para os bens móveis quanto para os bens imóveis. É necessário ser destacado que o vício redibitório somente se aplica para os contratos onerosos. Não há de se falar de vício redibitório se o contrato for um contrato gratuito. Então atentem-se, para que haja a aplicação do tema de vícios redibitórios, o contrato deve ser um contrato oneroso. Agora, muita atenção. O artigo 441, no seu parágrafo único, aborda o tema que se refere à doação. Só que é uma doação onerosa, que também chamamos de doação modal ou com encargo. Doação modal ou com encargo. Nessa espécie de doação, a doação onerosa, aí sim podemos falar de aplicabilidade do tema de vícios redibitórios. Se a doação for uma doação pura e, como regra geral, o contrato de doação é um contrato gratuito, não aplicaremos os vícios redibitórios. Somente nessa espécie de doação modal, doação onerosa, doação com encargo, ou seja, aquela que existe uma contraprestação. Perfeito? Bom, então é importante esse assunto para todos. Importante também destacar que os vícios redibitórios se aplicam aos contratos comutativos, em que é aquele ou aqueles em que as partes já sabem o que está pela frente. Contrato comutativo difere do chamado contrato aleatório, contrato que vamos estudar. O contrato aleatório é aquela espécie contratual em que existe alea, incerteza, risco. É um contrato que nasce das esperanças. Então, difere do contrato aleatório. Então, se aplica somente aos contratos comutativos. Vamos dar uma olhada na lei? Para a tela. A coisa recebida em virtude de contrato comutativo pode ser enjeitada por vícios ou defeitos ocultos, que a tornem imprópria ao uso que é destinada ou lhe diminuam o valor. Então, o vício redibitório acarreta uma diminuição do valor e uma impropriedade. E aí eu te indago. Bom, existindo então um vício redibitório, o que é a parte que adquiriu um bem móvel ou um bem imóvel e está presente diante de um vício redibitório, o que essa parte lesada ela pode fazer? Bom, essa parte lesada poderá tomar as medidas com a propositura de as chamadas ações edilícias. Poderá, então, a parte lesada propor as chamadas ações edilícias. E essas ações estão presentes no artigo 442. Vamos lá para a tela. Antes disso, vamos ler aqui o parágrafo único do 441. É aplicável a disposição desse artigo às doações onerosas. Essa aqui é a doação modal ou doação com encargo, porque existe essa contraprestação, ok? Olha lá o artigo 442. Em vez de rejeitar a coisa, redibindo o contrato, poderá o adquirente reclamar o abatimento no preço. Aqui nós temos as chamadas ações edilícias. Bom, essas ações, as ações edilícias, elas dividem-se em duas. Quais são elas? A primeira modalidade é chamada de ação redibitória, que é a ação que visa redibir. E o que significa redibir? Redibir significa resolver, significa extinguir. Então, redibição significa resolução, extinção. Agora, a ação estimatória, ou também chamada de quanti minores, é a ação
em que se visa um abatimento. Ação em que será visada a regra de um abatimento. Então, ações edilícias, tá? É o gênero do qual são espécies, a ação redibitória e a ação estimatória. Preciso destacar que se trata de um concurso eletivo de ações, ou seja, a parte prejudicada poderá propor a ação que bem entender, seja ação redibitória ou ação estimatória. Existe até posicionamento contrário com relação a isso. Existem alguns doutrinadores, a qual é uma doutrina que eu não me filio, no meu próprio livro sistematizado eu não coloco, não advogo nesse posicionamento, mas existem alguns autores que dizem que só caberá a ação redibitória se o vício for um vício redibitório muito grande, muito pesado. Eu não concordo. A lei não falou isso. A lei diz que, se houver vício redibitório, poderá a parte prejudicada, lesada, propor as ações edilícias, seja ação redibitória, seja ação estimatória ou denominada como quanti minores. Por isso que destaco esse concurso eletivo de ações. Destaco ainda uma observação para todos vocês. Qual? É possível a acumulação de tais ações, redibitória ou estimatória, com perdas e danos? Para isso, continuemos aí com fundamento na nossa legislação. Só um instante, vamos lá. Aí na tela. Se o alienante conhecia o vício, ou defeito da coisa, restituirá o que recebeu com perdas e danos. Então, só haverá perdas e danos se o alienante, em regra, atuou de má fé. Isso significa dizer o quê? Que ele conhecia o vício, mas mesmo assim vendeu o bem. Então, ele conhecia o vício, mas mesmo assim ele realizou a venda do bem. Então, se o alienante conhecia o vício ou o defeito da coisa, restituirá o que recebeu com perdas e danos. Se ele não conhecia, tão somente restituirá o valor recebido, mais as despesas do contrato. Então, é cabível perdas e danos? É. Mas cuidado com aquelas questões de múltipla escolha. Sempre será cabível? Não, sempre não. Somente será cabível se provado que o alienante conhecia o vício no bem, ou seja, atuou de má fé. Na teoria, isso é muito bonito. Na prática, é a visão do inferno. Por quê, professor? Porque quem vai ter que provar é aquele que alega. Então, o cara que adquiriu vai ter que provar que o alienante vendeu, por exemplo, o carro bichado, o carro ferrado. Como é que se faz essa prova na prática? É uma prova diabólica. Então, é difícil na prática? Sim. Mas a prova aqui vai ser baseada na regra do artigo 333 do Código de Processo Civil. Ou seja, ao autor cabe aí, ao alegar, cabe provar o que alegou, e ao réu o fato impeditivo, modificativo e extintivo. Bom, toda ação apresenta prazos. E esses prazos estão capitaneados, enunciados, no artigo 445. É preciso lembrar que o artigo 445 da Lei Civil destaca de forma bem clara, transparente, que esses prazos mencionados são prazos decadenciais. Repito, mais uma vez, os prazos mencionados são prazos decadenciais, ou seja, absorvem e envolvem direito potestativo. O direito subjetivo está vinculado à prescrição, à condenação, à perda da pretensão indenizatória. Já o direito potestativo está vinculado, abraçado com a decadência. Então, cuidado, a banca poderia inserir prazos prescricionais. Falso. São prazos decadenciais. Mas de quanto tempo? A lei destaca 30 dias para bens móveis e 1 ano para bens imóveis contados da entrega efetiva. Repito, 30 dias para bens móveis, 1 ano para bens imóveis contados da entrega efetiva. É o que propõe o artigo 445
na sua primeira parte. Na sua segunda parte, no artigo 445 do caput, é dito assim: mas se a pessoa tem posse do bem, o prazo reduzir-se-á à metade, contados da época da alienação. Então vamos lá rebobinar? Voltando aos velhos tempos da fita, do tape, vamos rebobinar um pouquinho? Vamos. Então o prazo é decadencial de 30 dias para bens móveis ou de 1 ano para bens imóveis, contados da entrega efetiva. Mas se a pessoa já tem posse do bem, o prazo reduzir-se-á à metade, contado da alienação. Vamos exemplificar essa segunda parte? Vamos imaginar que eu, Cris, seja locatário do apartamento que a Sabrina me alugou. A Sabrina me alugou um apartamento no Rio de Janeiro. E eu alugo esse apartamento então dela, ela é a locadora, eu sou locatário. Houve o quê? O desmembramento, como vocês aprenderam com o professor Beto Figueiredo, o desmembramento da posse plena, ou seja, a fratura da posse. Ficou a Sabrina locadora com a posse indireta e eu fiquei com a posse direta como locatário. Vamos dizer que Sabrina agora queira vender esse bem. E pela Lei 8.245, a Lei de Locação de Imóveis Urbanos, a Sabrina terá que me oferecer, terá que me dar o direito de preferência no caso concreto. Terá ela que me dar o direito de preferência no caso concreto. Bom, eu tinha posse, não tinha? Tinha. Se eu tinha posse, o prazo reduzir-se-á à metade caso eu venha adquirir esse bem. Sim, caso eu venha adquirir esse bem, o prazo reduzir-se-á à metade. O prazo reduzir-se-á à metade. Chamo a sua atenção. É um tema bastante interessante para o estudo de vocês. Nessa segunda parte, então, do artigo 445, nós observamos uma modalidade de tradição ficta. Lembro a todos vocês que a tradição ficta, ela é dividida em traditio breve manu e constituto possessório. Repito, a tradição ficta, ela é dividida em traditio breve manu, isso mesmo, e constituto possessório. Vamos colocar isso no caderno? Vamos lá? Então, para a sua tela digital. Tradição. Na verdade, a tradição, ela divide-se em 3 regras. Tradição real, tradição simbólica e tradição ficta. Ok? A tradição real é quando existe a entrega efetiva do bem. Tradição simbólica, quando o bem é simbolizado. E ela é chamada de traditio longa manus. Caso clássico, a entrega das chaves. E a tradição ficta, ela é dividida em traditio breve manu e constituto possessório. Bom, traditio breve manu, aquele que possui em nome alheio passa a possuir em nome próprio. Aquele no constituto possessório que possui em nome próprio passa a possuir em nome alheio. Então, tradição ficta, traditio breve manu, aquele que possui em nome alheio passa a possuir em nome próprio. E aquele que possui em nome próprio passa a possuir em nome alheio. Tudo bem? Temas aí extremamente interessantes para o estudo de todos. Então, atentem-se. Traditio breve manu é tema que é tratado na segunda parte do artigo 445. Então, o tema que nós temos lá é o tema da traditio breve manu, porque aquele que possui nome alheio e vem passar a possuir nome próprio, o que acontece?
o prazo dele reduzir-se à metade. Gente, o constituto possessório já foi indagação da primeira prova elaborada pela FGV. Primeira prova. Perguntava o que era constituto possessório e o gabarito falava que, olha, trata-se de modalidade de tradição ficta. Ok? Então, olha, você já sabe os prazos. O problema surge quando você lê o parágrafo 1º do artigo 445. Vamos lá. Quando o vício, por sua natureza, só puder ser conhecido mais tarde, o prazo contar-se-á do momento em que dele tiver ciência, até o prazo máximo de 180 dias, em que se, tratando de bens móveis, será de 180 dias e de 1 ano para bens imóveis. Aqui, gente, existe um posicionamento doutrinário. E esse posicionamento doutrinário é fundamentado no enunciado 174 do terceiro encontro do Conselho de Justiça Federal. 174 do terceiro encontro do Conselho de Justiça Federal. Atentem-se a isso. Preste muita atenção. Percebam, esse enunciado 174 é um posicionamento doutrinário e vale doutrina na sua prova, tá? Ele diz assim, a pessoa tem o prazo do parágrafo 1º para conhecer o vício e o prazo do caput para demandar. E o prazo do caput para demandar. Então, atentem-se. A pessoa tem o prazo do parágrafo 1º para conhecer o vício e o prazo do caput para demandar. Esse é um tema bastante interessante e que merece a total atenção. Bom, então vamos imaginar aqui o seguinte, uma linha do tempo, tá? A pessoa foi adquirir um bem imóvel. Pelo parágrafo 1º, qual o prazo máximo para a pessoa conhecer o vício no bem? 1 ano. Vamos dizer que a pessoa descobriu com 7 meses. 7 meses. Quanto tempo ela terá mais, Cris? A diferença de 7 meses para 1 ano? Não. Quanto tempo ela terá mais, então? Ela terá aqui de 7 meses, tá? Mais 1 ano para a propositura da ação. Por quê? Porque ela descobriu dentro do prazo máximo, que é de 1 ano. E aí, da descoberta, eu vou olhar para o caput. Agora, vamos imaginar que ela tivesse descoberto com 1 ano e 6 meses. Ela poderia fazer alguma coisa? Nada. Não poderia fazer mais nada. Porque ultrapassou o prazo máximo para conhecimento? Sim. Se ultrapassado o prazo máximo para conhecimento, a parte não poderá fazer mais nada. Vou te dar outro exemplo aí na tela, tá? Vamos lá, porque exemplos sempre são bons, né? Bem móvel. Olha aí a linha do tempo. Pelo parágrafo 1º, quanto tempo essa pessoa tem de prazo máximo para descobrir o vício? 180 dias. Vamos dizer que essa pessoa descobriu o vício com 90 dias. Será a diferença de 90 para 180? Não, não será a diferença. Então, eu vou aplicar o quê, Cris? De 90 dias, terá a parte mais 30 dias para demandar, ok? Agora, se essa parte, Cris, descobrisse o vício com 235 dias, poderia ela demandar? Não, não poderia demandar, porque foi ultrapassado o prazo máximo para conhecimento do vício. Então, se a pessoa descobriu depois do prazo, senta e chora, não pode fazer mais nada, ok? Então, esse é o entendimento doutrinário acerca da análise do parágrafo 1º. Agora, o parágrafo 2º diz, tratando-se de venda de animais, os prazos de garantia por vícios ocultos serão estabelecidos em lei especial, ou, na falta destas, pelos usos locais, ou seja, os costumes. E aqui nós temos a aplicabilidade do artigo 4º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, ou seja,
das regras de integração. Regras de integração. Porque ao juiz é vedado ao juiz deixar de sentenciar ou despachar, baseado numa regra do artigo 126 do Código Processual Civil. Não pode o juiz deixar de sentenciar ou despachar, alegando lacuna ou obscuridade na lei. Trata-se da regra do princípio do non liquid. Vamos lá, anotar isso? Princípio do non liquid, ou seja, artigo 126 do CPC. O juiz não pode deixar de sentenciar ou despachar. Se houver uma lacuna ou obscuridade, terá que o magistrado se valer do artigo 4º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, que é o Decreto-Lei 4657 de 42, que cai na sua prova, que esse Decreto-Lei, ele aborda aquilo que nós chamamos de regras de integração, regras de integração ou processo de colmatação. Regras de integração ou processo de colmatação, ok? Princípio do non liquid, regra aí do artigo 126 do Código Processual Civil. Então, como diz aqui a situação do artigo 445, parágrafo 2º, se houver falta, eu aplico o disposto no artigo 4º, aplicando-se o disposto no parágrafo antecedente, se não houver regras disciplinares da matéria, tá? Bom, se houver uso do local, eu estou me valendo do tema de costumes, perfeito? Bom, gente, e por fim, o artigo 446 trata de uma observação especial. Olha lá o que ele diz. Não correrão os prazos do artigo antecedente na constância de cláusula de garantia, mas o adquirente deve denunciar o defeito ao alienante nos 30 dias seguintes ao seu descobrimento, sob pena de decadência. Então, olha só, o que o artigo está querendo dizer é que, se tiver garantia contratual, não será contado o prazo da legal. O que eu quero dizer com isso? Se o alienante ofertou uma garantia contratual para o adquirente, o prazo da garantia legal fica em dormência. Ele só começa a ser contabilizado findo o prazo da garantia contratual. Agora eu chamo a atenção, volta lá para o artigo. Não correrão os prazos do artigo antecedente na constância de cláusula de garantia. Beleza, até aí você entendeu. Mas o adquirente deve denunciar o defeito ao alienante nos 30 dias seguintes ao seu descobrimento, sob pena de decadência. Na verdade, gente, essa segunda parte é meio morta na prática. Por quê? Essa segunda parte, ela nada mais é do que um efeito da boa-fé objetiva. Nada mais é do que um efeito da boa-fé objetiva. Tá? Só que na prática ela não tem muita substância. Por que ela não tem muita substância? Como é que vai ser provado que a pessoa descobriu o defeito naquele período? Ela pode descobrir só depois denunciar. Bom, mas está aí na lei, sua prova é uma prova que é legalista, se fundamenta muito na letra de lei, então é sempre bom a gente ter esse conhecimento. Bom, nosso próximo bloco, nós vamos começar a analisar o tema referente à evicção, que é um tema caloroso, tranquilo de ser estudado, mas muito pedido por todas as bancas, não somente a FGV. Então não sai daí da frente da telinha não, continue acompanhando o nosso estudo da teoria geral dos contratos, porque ainda muitas dicas serão ministradas para todos vocês.